E aí pessoal, tudo bem? Professor Dickson Cossetti do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai falar sobre um dos temas, um dos assuntos mais pedidos aqui, os esqueletos de redação. Os outros esqueletos que eu já divulguei aqui no nosso canal arrebentaram. Há um vídeo aí com quase 70 mil visualizações e este aqui vai chegar a 100 mil visualizações. Não se esqueça de ajudar a gente também e deixar o seu like aqui. Colocar nos comentários também o que você achou, se você curtiu, se você gostou, se você usou o esqueleto. De longe, este esqueleto que eu vou mostrar hoje é o mais fácil de todos os tempos. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Por que um esqueleto ele é importante para você? Especialmente para aqueles que não costumam redigir tantas redações, aqueles que não têm o hábito de produzir textos. Porque, de fato, o esqueleto ele vai fazer com que você redija de uma forma mais precisa. Vai te dar mais segurança para redigir. Além de tudo isso, a gente pode citar a questão também da agilidade. Quando você não produz muitas redações, quando você não tem o hábito de redigir, pode ser que você demore muito para fazer uma redação. Se você vai fazer uma prova de vestibular ou ainda uma prova de concursos públicos, a gente sabe que a gestão do tempo é muito relevante. É por isso que o esqueleto pode te ajudar bastante. Então use os esqueletos, até porque a estrutura já está toda pronta ali para você e até mesmo alguns elementos da gramática já foram colocados de um modo correto. Isso vai facilitar também a parte gramatical. Quando você facilita o trabalho do examinador com um texto bem conectado, com informações precisas, com uma estrutura dividida em parágrafos de maneira a facilitar o trabalho do examinador, ele também vai facilitar a sua vida e vai te dar uma nota alta. Vamos dar uma olhada no esqueleto. Olhe na tela. Seguinte, preparei para gente um esqueleto de texto com 5 parágrafos diferentes. Professor, eu vou ser obrigado a fazer um texto com 5? Não. Aqui a gente está colocando uma forma tradicional de fazer a redação com introdução, desenvolvimento e conclusão. Você pode fazer um texto com 4 ou com 5 parágrafos. Esse aqui é com 5 parágrafos, em que o primeiro é um parágrafo de introdução, o último é de conclusão e no meio aí você está observando, nós temos 3 parágrafos de desenvolvimento. Dickson, e se eu for apresentar com 4 parágrafos? A diferença é que no desenvolvimento você vai apresentar somente 2 parágrafos. Você vai ver como vai ficar fácil você entender isso aí. Uma análise do tema da redação. Vale lembrar que o tema da redação é uma ideia mais geral, uma ideia mais ampla. Dickson, dá um exemplo aí. Vamos supor que fosse para você falar sobre as queimadas na Amazônia. Este é o tema específico. No entanto, queimadas na Amazônia versam sobre meio ambiente. Então, o tema da redação mais amplo é meio ambiente. E o tema mais específico, a ideia mais específica é queimadas na Amazônia, por exemplo, ou ainda a condição da Amazônia. Então, perceba, o tema da redação demonstra, revela, ou uma coisa ou a outra. Ou você usa o demonstra ou ainda o verbo revelar, que é a realidade de algo ou de alguém. Se você for falar especificamente de alguma coisa, ou ainda de uma pessoa, ou da sociedade, de uma parte da sociedade. É a ideia específica. É repleta de desafios, ou ainda de problemas, de aspectos marcantes, ou de controvérsias. Acerca do tema, 3 pontos merecem atenção especial. Note o seguinte, que você tem já aqui uma estrutura muito pronta. Olha como a gente fechou essa introdução. Acerca do tema, 3 pontos merecem atenção especial. Professor, mas eu não vou colocar quais são os pontos aqui na introdução? Não, você não é obrigado a colocar os aspectos que você vai abordar no desenvolvimento. Você é sim obrigado a abordar esses aspectos durante o desenvolvimento, mas não na introdução. Note então que a gente fechou aqui a introdução falando, ó, 3 pontos merecem atenção especial. Agora, veja como a gente vai iniciar cada parágrafo. O primeiro ponto diz respeito a, ainda sobre o assunto, vale atentar para o segundo ponto. E o quarto parágrafo, outro ponto que merece destaque, você está vendo como o texto está todo amarrado, ele está todo interconectado? O quarto parágrafo conversa com o terceiro, que conversa com o segundo e que todos de fato vão conversar com a introdução. Desse modo, fazendo aqui um modelo de introdução, você nota que fica bem fácil construir essa introdução. Vamos lá, ó. O tema da redação é uma ideia mais geral. Se for sobre queimadas na Amazônia, a ideia geral é, de fato, o assunto que a gente vai abordar. Ou seja, eu vou falar sobre meio ambiente. Uma análise do meio ambiente no Brasil, é importante você colocar onde você vai abordar o tema, demonstra ou ainda revela
que a realidade da Amazônia é repleta de problemas, ou ainda é repleta de desafios. Ponto. Acerca do tema, 3 pontos merecem atenção especial. Dixon, ficou muito fácil. Aí você já vem lá para o desenvolvimento. O primeiro ponto diz respeito a isso. Aí desenrola lá o desenvolvimento do segundo parágrafo. Terceiro parágrafo, ainda sobre o assunto, vale atentar para o segundo ponto e vai desenrolando. Dixon, entendi. Mais um exemplo aí. Se você for falar sobre tráfico de drogas. Então, tráfico de drogas versa sobre o quê? Sobre criminalidade no Brasil, por exemplo. Então, é um assunto aqui, a ideia mais ampla é você abordar criminalidade. Então, uma análise da criminalidade no Brasil demonstra, revela que a realidade do tráfico de drogas é repleta de problemas, é repleta de aspectos marcantes. Ponto. Acerca do tema, 3 pontos merecem atenção especial. Você está vendo que até a gramática está pronta para você? Eu coloquei a vírgula aqui no local em que ela deve ir, como você já percebeu. Se você fizer desse jeito aqui, não vai ter estresse. Treine várias vezes, faça várias introduções diferentes. Toda vez que você fizer a sua introdução, é muito importante você contextualizar o seu leitor acerca de onde você vai debater o tema. Eu vou falar sobre corrupção no Brasil. Então eu deixo claro que é no Brasil. Vou falar sobre corrupção no mundo. Então eu deixo claro que é corrupção no mundo. Isso é muito importante para você contextualizar o seu leitor. O primeiro ponto diz respeito a... Aí vamos supor que o tema seja sobre violência contra a mulher. E você vai destacar aqui as causas da violência contra a mulher. Então o primeiro ponto diz respeito à violência contra a mulher. Aí você vai trazer as informações lá. Observa-se que o machismo na sociedade brasileira é um dos pontos principais em razão da cultura patriarcal do Brasil e você vai desenrolando. As partes do texto estão interconectadas deste parágrafo aí. Dixon, mas eu vou ter de utilizar exatamente do jeito que você colocou aqui para cada parágrafo, essas partes de conexão. Pode ser que em um determinado contexto você não tenha como usar aqui esses elementos de conexão que eu coloquei. Então você muda, a fim de, pois, você vai lá e troca, de modo a, de maneira a, entretanto. Você vai e troca, mas normalmente dá certo. Pode ser até que uma estrutura que eu fiz aí para o quarto parágrafo seja melhor para o segundo no seu texto ou para o terceiro, de repente. Mas desde que você comece cada um desses caras assim. O segundo, o primeiro ponto diz respeito a. O terceiro parágrafo. Ainda sobre o assunto, vale atentar para o segundo ponto, tá vendo? Já uma sequência cronológica aí das informações que foram dispostas. Para o terceiro parágrafo, você tem aí o começo, ainda sobre o assunto, vírgula, vale atentar para o segundo ponto. Aí você vai colocar o segundo ponto. Vamos supor que fosse o segundo ponto aí, a questão das denúncias. A importância das denúncias. Vale atentar para o segundo ponto. Causas da violência contra a mulher. Ou ainda, se você fosse falar, por exemplo, acerca dos desafios inerentes aqui ao combate do tráfico de drogas. Então, vale atentar para o segundo ponto. Aí 2 pontos, inicial minúscula, os desafios inerentes ao tráfico de drogas. Ponto. Dixon, quer dizer então que, do jeito que você deixou aí, eu vou manter desse jeito, vale atentar para o segundo ponto, faço 2 pontos e coloco a informação que vem, o tópico que eu vou tratar na sequência, e inicio com minúscula, é isso? É isso aí, após 2 pontos a gente usa inicial minúscula, a não ser que a informação que vem aqui logo após os 2 pontos seja uma informação que exija o uso de inicial maiúsculo. Por exemplo, você tem aqui um nome próprio, logo depois de 2 pontos. Aí este nome próprio vai com inicial maiúscula. De modo que essa inicial maiúscula aparece aí não por causa dos 2 pontos, mas sim por causa do nome próprio que pediu o uso de inicial maiúscula. Sobre isso, vírgula, convém dizer que ao denunciar isso, e você vai desenrolando. É uma forma de prestar a informação, de trazer informação para a polícia e facilitar isso, vai desenrolando o seu texto. Quarto parágrafo, Dixon, eu vou fazer só com 2 de desenvolvimento. Aí você não vai ter esse quarto parágrafo. Esse quarto parágrafo vai virar a conclusão. Você sobe a conclusão para o quarto parágrafo. Sacou? Mas vou fazer com 5, então fica nesse aqui. Outro ponto que merece destaque é
Aí você vai lá e coloca o ponto que você vai destacar. Ah, eu quero falar sobre as consequências da violência contra a mulher, eu quero falar do feminicídio. Outro ponto que merece destaque é o feminicídio no Brasil. Ponto. Ressalta-se que esta é uma forma gravíssima de ataque contra o direito das mulheres. Você vai desenrolando. Nesse sentido, vírgula, a lei do feminicídio trata isso, dispõe acerca disso, desenrola o seu parágrafo. Os elementos de conexão aí estão dispostos de maneira a trazer uma certa argumentação. Ah, mas não ficou muito bom aqui, para o meu contexto eu vou trocar. Ótimo, não tem problema. Agora, a conclusão. Por fim, vírgula obrigatória, olha, a gramática está pronta. Vale citar duas medidas que podem ser adotadas a fim de combater esse problema. Olha que fácil. Você acabou de falar aqui no tópico frasal da conclusão que vai falar sobre duas medidas, que vai citar duas medidas. Aí olha só, a primeira delas vamos supor que você vai falar sobre violência contra a mulher. E aí você vai trazer formas de solucionar esse problema, de conter a violência contra a mulher. A primeira delas é a adoção de políticas de respeito ao direito das mulheres, vírgula, de modo a garantir apoio material às vítimas de violência e psicológico, isso, ponto. A segunda diz respeito a... Você está vendo que fica muito fácil? Você falou que vai citar duas medidas, então você já vem e fala, a primeira delas é tal. A segunda diz respeito aos investimentos que devem ser feitos nas casas de abrigo, as mulheres, para recebê-las e receber também suas famílias, isso. Você vai desenrolando a conclusão. O texto está todo conectado. Mas volto a frisar, se você tiver de trocar uma informação ou ainda, ficou melhor aqui, um pedaço do segundo parágrafo eu coloquei aqui no terceiro, eu achei melhor, não tem problema algum. É importante ainda dizer que você deve treinar usando o meu esqueleto. Faça vários textos diferentes e tente se adaptar, você vai ver que vai ficar muito mais fácil redigir. O uso desse tipo de esqueleto ou ainda dessas estruturas pode fazer com que você redija sua redação de modo muito mais rápido, muito mais preciso e que você seja aprovado no vestibular ou no concurso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o like e escrever aqui nos comentários também. E claro, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau!